Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like. E seja bem-vindo à nossa família. Sempre teremos uma mensagem positiva para o seu coração e uma mensagem de Deus a cada dia para que você possa se revestir das promessas de Deus e tudo aquilo que Deus tem preparado para você, tá bom? Fica com Deus e vamos para o vídeo. Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé e hoje traremos uma mensagem ao seu coração que possa impactar cada dia mais a sua vida espiritual, a sua aparência e a sua bênção diante de Deus, porque nós temos que cada dia mais estar firmes na fé, mas aprendendo com humildade, com amor, acerca daquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Por isso, hoje, esta mensagem, nós vamos falar um pouco sobre mordomia cristã. O que significa essa mordomia? Será que nós somos apenas pessoas que recebemos? Ou será que é aquilo que a mídia mostra nos dias de hoje? Não. Servir a algo muito maravilhoso, mas exige de nós que nós sejamos humildes para aprender melhor com aquele que nos ensinou o que é servir. Deus abençoe e vamos para o vídeo. A mordomia cristã. Muito bem. Convido a cada um de vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 11. Iremos fazer a leitura. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o Senhor, na sua condição de glória, como homem, ele se esvaziou da sua forma de Deus, aquele que tinha todo o poder, toda a autoridade. Como nós já falamos desse vídeo aqui, o Verbo se fez carne. Foi ele que fez todo o universo. Foi ele que fez todas as coisas. Jesus, ele se esvaziou da sua glória para se tornar uma figura humana e se tornar servo. A palavra servo, no dicionário bíblico, diz para nós que é o empregado, o escravo, pessoa que presta culto e obedece a Deus. E a palavra servo está relacionada à servidão. Seja servo, seja o servo, tem que obedecer ao seu Senhor e executar as ordens, né? E o seu Senhor e mostrar o seu serviço com lealdade, ou seja, o servo ele tem que mostrar a sua alegria, ele tem que se postar na condição de ali estar apto a exercer a função do seu Senhor, ou seja, com lealdade, ou seja, o servo é aquela pessoa que na qual o seu Senhor o tem como muita estima. Ou seja, temos que ser servo. Na língua hoje, entre nós evangélicos, essa palavra servo, ela se tornou muito pejorática, ela se tornou muito pequena, porque muitas pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. E nós vamos aprender com a palavra de Deus o que é servir. Jesus deixou alguns exemplos para nós e nós vamos estar aprendendo um pouquinho acerca do que é a mordomia cristã. Será? Será que tudo isso faz sentido? Sim. Primeira coisa que nós aprendemos
nós temos que ter a humildade de aprender a cada dia. Nós não somos melhores, nós não somos pessoas que conhecemos de tudo, mas nós sabemos uma coisa, que servir a Deus não é fácil. Servir a Deus exige renúncia. Servir a Deus exige se abdicar de muitas coisas que a gente acha que é essencial para nós. Servir a Deus é você ouvir um chamado e você realmente entender aquilo que Deus quer na sua vida. Por isso que muitas vezes você renunciar a si mesmo, renunciar todos os seus preceitos, a sua ideologia, renunciar à sua própria vontade, o seu próprio eu, ou seja, isso é algo que realmente somente pela transformação do Espírito Santo para poder te transformar na forma de servo. Então nós vamos entender o que é servir. Muitos acham que servir é porque vai a um culto, ele vai estar ali procurando trabalhar um pouco ali na obra de Deus, ou participa de um coral, ou participa de alguma coisa, ou faz alguma coisinha. Tudo isso é válido, mas o servir a Deus, ele vai muito além. Ele exige renúncia, ele exige o tempo, ele exige dedicação, lealdade, que foi a palavra que nós lemos lá, assim como o mestre, o próprio Senhor fez, serviu com lealdade, cumpriu os propósitos do Pai, segundo aquilo que Deus havia prometido a ele. No livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 26, o Senhor nos dá uma instrução acerca do que é isso. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor lhe estava dizendo ali, olha, muitas vezes havia discussão entre os apóstolos, haviam muitas contendas entre eles querendo ser o maior. Mas quem é o maior? Olha, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve à mesa? Nós vemos isso uma pergunta a cada dia, que às vezes se torna até pejorativa para nós nos dias de hoje. Porque muita gente, eles não querem servir à mesa, eles querem ser servido. Mas a honra é maior aquele que serve. Jesus mostrou isso para eles, dizendo assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E mostrou a sua humildade, quando ali lavou os pés dos apóstolos, mostrando para ele, olha, eu vou dar-lhe o exemplo. Eu, como Filho de Deus, como homem, como aquele que fez todas as coisas, vou mostrar a humildade. E o Senhor foi para lavar os pés de Pedro, e Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma você lavará os meus pés. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, se não deixares lavar os seus pés, não tem partes comigo. Aí Pedro, daquele jeito todo estabanado, né? Não, Senhor, de maneira nenhuma, não só lava os pés, mas lave o meu corpo inteiro. Mas Jesus estava mostrando para ele que como servo, como Senhor, ele estava agindo como servo. Muitas vezes nós queremos nos servir de Deus, queremos nos servir das coisas, queremos só ser servido e esquecemos de servir. Como é que eu devo servir, pastor? Nós devemos servir nas nossas atitudes. Às vezes o teu irmão está passando uma necessidade, às vezes o irmão do lado, próximo, ou aquele que você talvez não conheça, mas que o Senhor tem falado para ele, vai lá e ajuda. E você, quando toma a atitude de ajudar, você está servindo. É isso que nós temos que ter no nosso consciente, independente se a pessoa vai agradecer ou não, porque muitas vezes as pessoas não agradecem, mas nós estamos ali para fazer aquilo que é certo, independente se vai receber glórias ou não, porque não é isso que é importante para nós. Glória seja dada somente ao Senhor. É Deus que deve receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Nós não estamos aqui para nós apenas, não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E servir, você tem que se dispor, você tem que querer, você tem que agir, você tem que fazer. Por isso nós vamos aprendendo a cada dia mais sobre a nossa vida, nós aprendemos um pouquinho mais de Deus quando nós estamos dispostos a servir.
porque servir é uma honra. Servir não é para todos. Muitos gostariam de servir, mas não estão servindo. Mas se você foi chamado para o ministério, para servir, você seja bem-vindo à mordomia cristã. Seja bem-vindo, porque você vai aprender com o próprio Senhor o que é realmente servir. Servir é ajudar o próximo, servir é cumprir a lei, servir é você se dispor a realizar aquilo que o Senhor tem ordenado a nós. Vamos ver que tudo aquilo que nós aprendemos sobre servir muitas vezes fica deteriorado, porque as pessoas hoje elas estão preocupadas muito mais em ser servidas. Ser servido está sendo muito mais ponderado. Se servir das regalias, não é isso. Muitas vezes, para você servir, você vai renunciar a muitas coisas. Você vai ter que ir a lugares que você nunca talvez passasse no seu coração a vontade de ir. Mas você vai renunciar o seu eu, o meu querer, vai renunciar aquilo que está dentro de nós para fazer a vontade de Deus. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, ele falou, quando estava orando, prestes a acontecer ali, a ser entregue na mão dos fariseus, o Senhor falou assim, se puderes, passa de mim este cálice. Como homem, ele temeu, mas como Senhor, como servo, ele disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E muitas vezes ele havia falado aos discípulos, olha, para este momento foi para que eu nasci, para ser entregue na mão dos pecadores e ali poder cumprir aquilo que o Pai me ordenou. Como servo, e ele foi exaltado no céu e na terra, um nome sobre todo nome. Por isso, a condição de você servir, ele é maravilhoso. Quando você aprende que servir a um propósito, você tem que servir a um propósito, tem que se ter um propósito grande ao seu coração. Não é servir por servir, mas servir por um propósito. Eu quero honrar o nome do Senhor, eu quero chegar diante do trono de Deus, eu quero um dia chegar na presença do Senhor, não de mãos vazias, mas com as mãos cheias de obras feitas pela vontade de Deus, porque nós estamos aqui fazendo isto. Hoje eu estou aqui ministrando essa palavra ao teu coração, porque eu recebi uma ordenança de Deus, e sinta ao meu coração, independente a quantos vão chegar, mas que chegue ao teu coração e você entenda que você é importante, e você, quando for servir ao Senhor, sirva com um coração sincero e íntegro a Deus, porque é essa a lealdade que o Senhor quer sobre a tua vida. Romanos, no capítulo 6, no versículo 15 a 23, olha o que diz o texto para a nossa compreensão. Diz assim, o apóstolo Paulo ministrando à igreja de Roma, falando ao coração de cada um deles. O apóstolo Paulo, ele começa a relatar sobre como deve ser um coração na condição de servo. Diz assim, capítulo 6 do livro de Romanos, versículo 15 a 23. Olha só o que diz. E daí, havemos de pecar, por quê? Não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis de que a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois vós servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração e forma de doutrina em que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Se nós olharmos o termo de servidão, quantas e quantas coisas nós não éramos servos? Éramos servos para falar a palavra. Nós fazíamos as nossas obras como servos de Satanás. Levávamos as más palavras, amaldiçoávamos as pessoas, mendizia mal um ao outro, independente de quem seja. Fazíamos coisas que eram horrendas aos olhos de Deus, mas o Senhor nos chamou, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos libertou dessa escravidão maligna, dessa escravidão diabólica, do vício, da bebida, da lascívia e de todos
os terríveis pecados que a humanidade ainda muitos estão presos, servindo automaticamente a escravidão espiritual a demônios e sem entender, mas nós fomos libertos através que hoje nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você do vício, libertará você das coisas que o mundo opera, mas nós somos libertos. Hoje não somos mais servos do pecado, mas sim servos de Deus, libertos e servindo a um Deus Todo-Poderoso com amor, com benignidade e com vontade. Esta é a servidão perfeita que nós queremos na nossa vida. Por isso, servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus, quando nós servimos com entendimento, com graça, com poder, nós aprendemos espiritualmente o que é realmente fazer a obra. Esse é o entendimento, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado e chamados para ser servos. E o Senhor, mesmo tendo nós agindo como servos, né? O Senhor ainda tem um carinho de nos chamarmos filhos de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos, no capítulo 6, versículos 6 a 14, diz assim: E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, mas não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Olha que coisa tremenda. E assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um aos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o apóstolo ele fala, olha, você não serve mais ao pecado, você não serve mais às atitudes mundanas, mas hoje nós servimos a Deus. Os nossos corpos têm que ser justificados em sacrifício ao Senhor, em sacrifício agradável, que seja diferenciado. Aquele que xingava, não xingue mais. Aquele que reclamava e murmurava, não murmure mais. Aprenda a receber a servidão, aprenda a entender que servir a Deus é passar por momentos difíceis, mas sabendo que o maior é o autor da nossa fé, aquele que está conosco, porque o Senhor, ele tem guardado sobre as nossas vidas. O Senhor te ama de uma maneira tão maravilhosa. Se ele nos livrou da servidão do pecado e a partir de agora a morte não tem mais nada, não tem mais poder sobre a nossa vida, sabemos que nós seremos ressuscitados com o Senhor e esses dias está próximo para podermos glorificar ao Senhor e através de chegar no altar, quando chegarmos na presença do Todo-Poderoso, quando chegarmos na presença daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, nós apresentaremos as mãos cheias e não vazias. Vazias de quê, pastor Ricardo? Porque muitas vezes, irmão, nós queremos tanto ser servido que esquecemos de servir. Quando nós servimos, nós estamos entregando obras. E a nossa fé, como diz lá em Tiago, que a nossa fé, ela tem que conter obras, porque se não houver obras, a nossa fé é em vão, porque não existe fé sem obras. A fé, ela vem contemplada com as obras, daquilo que você realiza, daquilo que você faz, daquilo que você profetiza, daquilo que você acredita. Então, neste momento, se você está ouvindo esta mensagem e essa mensagem chegou ao teu coração, seja o mordomo da fé.
Creia que o Senhor, Ele é fiel sobre a sua vida e sirva. Se você ainda não serviu ao Senhor, se você ainda tem medo, mas Senhor, eu estou esperando uma oportunidade, eu estou esperando um talento, eu estou esperando um dom, o dom já está no teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele te chama para você realizar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E nós estamos chegando em tempos difíceis. Quantas e quantas pessoas não têm ajudado as pessoas nas catástrofes? Olha, louvado seja Deus, isso é servir ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós queremos o bem ao próximo, isso é amar, isso é servir. E aquele, irmão, então quem é o meu próximo? É aquele que está passando a necessidade ao teu lado. Então cumpra aquilo que Deus fez e realizou sobre a sua vida e faça aquilo que você prometeu diante de Deus, que era servir a Deus. Se você gostou dessa mensagem, eu te convido a você se inscrever no canal, deixar aquele like, se inscreva e toque os sinos das notificações e faça parte desta família. Sempre haverá uma palavra ao seu coração. Deus os abençoe. Shalom. Até o próximo vídeo.